Olá, meu nome é Solange e é com muita alegria que estamos novamente no canal de Palestras Espíritas do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, o nosso querido Célio, que tem o propósito dessas palestras de ser uma ferramenta, uma bengala nessa nossa caminhada terrena, e que essa bengala ela possa te dar sustentação, encorajamento para as dificuldades que enfrentamos dessa nossa vida terrena. Se nós compreendemos que não estamos nessa existência ao acaso e que uma vida é uma grande escola, é com esse propósito que nós encontramos esses auxílios nessa nossa caminhada. Assim como pegadas na areia, onde vemos 4 pegadas nessa nossa trajetória, e lá quando nós encontramos dificuldades, olhamos para trás e vemos que apenas tem 2 pegadas. E aí perguntamos ao alto, ao nosso Mestre Jesus, como quando eu estava num momento mais difícil da minha vida, precisando de amparo, de coragem, onde você estava? Aí o Mestre diz, eu estava te carregando no colo. Por isso as 2 pegadas. Então, que nós possamos compreender e nos sentirem aconchegados e carregados nos braços do nosso Mestre, esse aconchego através da palavra do nosso Mestre. E hoje nós, como instrumento de poder levar, através da doutrina espírita, essa ferramenta de como poder trilhar essa nossa caminhada. Hoje nós vamos abordar um tema bastante instigante, retribuir o mal com o bem. E para isso nós vamos estar utilizando a nossa base do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Como assim? Complicado, né, do mundo que nós vivemos aí. Mas se nós voltarmos lá o tempo de Jesus, quando ele falava no Sermão do Monte, onde ele nos mostrava as possibilidades de nós desenvolvermos as nossas virtudes em como seres de luz, nós vamos compreender que essa caminhada ela é leve quando ela é vista e compreendida como o nosso compromisso para conosco mesmo. Que quem pode fazer isso somos nós. Ela é intransferível essa nossa caminhada. O nosso propósito é único. Nós vemos aqui com um propósito. Então, Jesus nos ampara exatamente no Sermão do Monte como vários elementos para a gente ter essa construção, essa elevação desse gradual, dessa nossa escada evolutiva. Então, eu vou utilizar o capítulo 12 e vou mencionar Mateus e Lucas, que está logo no início desse capítulo, né? Jesus disse para aqueles que o escutavam, aprenderam o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Antes, era isso que se determinava. Porém, eu digo, amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam. Orem por aqueles que os perseguem e caluniem, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus. Que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos e fariseus também os fazem o mesmo. E aí, Lucas deu uma outra contribuição para conosco nesse tema. Quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada esperar em troca, em suas recompensas. Serão bem maiores. Serão os filhos do Altíssimo, pois ele, o Pai, é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam, pois, misericordiosos, assim como meu Pai o é. É um desafio, né, que Jesus nos coloca, porque ele desconstrói uma teoria que naquela época se dizia, porque como ele falava na língua aramaica, ela era muito pobre em adjetivos, né?
Então havia exatamente isso, o amigo ou o inimigo. E a gente sabe que o nosso batimento cardíaco, quando a gente encontra um amigo, a energia, o nosso ser, ele funciona de um jeito. Agora, quando nós nos deparamos com um inimigo, né, que será o nosso amigo futuro, né, ele bate diferente o nosso coração. Ele tem um outro batimento, é uma outra energia. Mas ele não está dizendo isso, ele está dizendo que nós nos reconhecemos como de ter impossibilidade de não dar ao outro a oportunidade de conhecê-lo e sem estar julgando, porque a nossa tendência é de julgar o outro, né? Colocando a responsabilidade das nossas responsabilidades no outro, quando de fato o que nós deveríamos fazer era reconhecer as nossas dificuldades e observar as nossas tendências, porque através das nossas tendências nós podemos burilar essas nossas dificuldades e dizer: sim, eu é que tenho essa dificuldade de poder compreender o outro. Mas o outro faz aquilo que cabe naquele momento, assim como eu. Agora, por que nós julgamos com tanta facilidade o outro? Se outrora nós fomos possivelmente muito mal com outras pessoas, prejudicamos essas outras trajetórias. E se essas pessoas estão hoje no nosso caminho, não são como pedras, elas são sim oportunidade de podermos estar burilando esse nosso caminhar. Mas como nós temos essa dificuldade, né, de julgar os fatos mais recentes que estamos vivenciando hoje no mundo, eu tenho buscado não ter essa tendência do julgamento, porque quem julga é o Pai, e todos nós somos irmãos. E ele coloca muito bem aqui: os meus filhos ao Pai. Ou seja, nós somos todos irmãos. Então, se eu estou vendo o cisco no olho do outro, é porque não estou vendo ele como meu irmão. Eu estou apenas escanteando e não estou vendo como uma oportunidade de me se transformar um amigo futuro. Isso não quer dizer que eu não possa abraçá-lo, não possa que trazê-lo, convidar para a minha casa, não é isso, mas não emitir aquela energia, aquele rótulo que normalmente nós temos ainda essa dificuldade de rotular as pessoas. Nós rotulamos com temos muita facilidade de rotular o outro, né? E quando na verdade nós deveríamos sim olhar o outro como o nosso irmão de caminhada e ele numa escala que ele está com dificuldade. Isso não quer dizer que nós sejamos superiores a ele, não. É que muitas vezes nós temos que nos ter humilde e conhecer as nossas sombras, as nossas dificuldades internas. Porque ele diz: Deus está no nosso ser. Nós expressamos o nosso Deus na nossa energia, no nosso pensamento, nas nossas palavras. Então, se alguém nos fere, vá num canto, ore para aquele ser. Peça luz, que ele seja um ser que possa, num dado momento, compreender a caminhada dele e não julgá-lo. Assim, esse deveria ser o nosso comportamento, mas a gente dificilmente faz isso. Então, esse recolhimento é nosso, essa responsabilidade é nossa. Perdoar, que eu perdoo, eu faço o meu 50%, os outros 50% está com o outro, mas o que importa é o meu perdão interno, é eu reconhecer essas minhas dificuldades e poder levar o outro a condição de que ele possa também um dia chegar na nossa posição. Tem
um pensamento de um livro que Joana de Ângeles diz, que ela diz assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que faço porque me torna um homem mau. Somente eu posso mudar o meu destino através dos meus atos. E isso tem um peso tão grande que é exatamente isso que eu estou dizendo. Porque a partir do momento que nós temos conhecimento das nossas tendências, das nossas dificuldades, e nós reconhecermos que é isso que nos basta e que é isso que nós temos que ver dentro de nós para se transformar em um ser de luz e fazer com que o nosso Mestre Jesus nos propor, é uma grande reflexão na noite de hoje. É um grande propósito nessa nossa caminhada terrena. Porque se a gente não reconhecer as dificuldades do outro também e as nossas, nós com certeza vamos ter que voltar e fazer novamente o tema de casa, pelo fato de não ter aprendido o que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. É muita responsabilidade para com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e a nossa energia. Então, que possamos levar isso como uma mensagem do Mestre. E está muito bem descrita no Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Pai Maior nos conceda muita luz desse nosso propósito nessa caminhada. Que a Mãe Maria e com seu manto sagrado nos proteja e nos ilumine, e que o nosso anjo guardião possa nos iluminar, nos intuir quando estamos numa caminhada junto com esse irmão. Porque ele diz: reconcilia-te com o teu irmão enquanto está nessa jornada. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, a linguagem vai ser através do pensamento e dos sentimentos. Então, se nós conseguirmos vencer esses nossos desafios aqui, a nossa jornada, a nossa bagagem será bem mais leve. Fiquem com Deus e com a luz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Olá, meu nome é Solange e é com muita alegria que estamos novamente no canal de Palestras Espíritas do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, o nosso querido Célio, que tem o propósito dessas palestras de ser uma ferramenta, uma bengala nessa nossa caminhada terrena, e que essa bengala ela possa te dar sustentação, encorajamento para as dificuldades que enfrentamos dessa nossa vida terrena. Se nós compreendemos que não estamos nessa existência ao acaso e que uma vida é uma grande escola, é com esse propósito que nós encontramos esses auxílios nessa nossa caminhada. Assim como pegadas na areia, onde vemos 4 pegadas nessa nossa trajetória, e lá quando nós encontramos dificuldades, olhamos para trás e vemos que apenas tem 2 pegadas. E aí perguntamos ao alto, ao nosso Mestre Jesus, como quando eu estava num momento mais difícil da minha vida, precisando de amparo, de coragem, onde você estava? Aí o Mestre diz: eu estava te carregando no colo, por isso as 2 pegadas. Então, que nós possamos compreender e nos sentirem aconchegados e carregados nos braços do nosso Mestre, esse aconchego através da palavra do nosso Mestre. E hoje nós, como instrumento de poder levar, através da doutrina espírita, essa ferramenta de como poder trilhar essa nossa caminhada. Hoje nós vamos abordar um tema bastante instigante: retribuir o mal com o bem. E para isso nós vamos estar utilizando a nossa base
do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Como assim? Complicado, né, do mundo que nós vivemos aí. Mas se nós voltarmos lá no tempo de Jesus, quando ele falava no Sermão do Monte, onde ele nos mostrava as possibilidades de nós desenvolvermos as nossas virtudes em como seres de luz, nós vamos compreender que essa caminhada ela é leve quando ela é vista e compreendida como o nosso compromisso para conosco mesmo. Que quem pode fazer isso somos nós. Ela é intransferível, essa nossa caminhada. O nosso propósito é único. Nós vemos aqui com um propósito. Então, Jesus nos ampara exatamente no Sermão do Monte como vários elementos para a gente ter essa construção, essa elevação desse gradual, dessa nossa escada evolutiva. Então, eu vou utilizar o capítulo 12 e vou mencionar Mateus e Lucas, que está logo no início desse capítulo, né? Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Antes, era isso que se determinava. Porém, eu digo, amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam. Orem por aqueles que os perseguem e caluniem, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos e fariseus também os fazem o mesmo. E aí, Lucas deu uma outra contribuição para conosco nesse tema. Quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada esperar em troca, em suas recompensas. Serão bem maiores. Serão os filhos do Altíssimo, pois ele, o Pai, é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam, pois, misericordiosos, assim como meu Pai o é. É um desafio, né, que Jesus nos coloca, porque ele desconstrói uma teoria que naquela época se dizia, porque como ele falava na língua aramaica, ela era muito pobre em adjetivos, né? Então havia exatamente isso, o amigo ou o inimigo. E a gente sabe que o nosso batimento cardíaco, quando a gente encontra um amigo, a energia, o nosso ser, ele funciona de um jeito. Agora, quando nós nos deparamos com um inimigo, né, que será o nosso amigo futuro, né, ele bate diferente o nosso coração. Ele tem um outro batimento, é uma outra energia. Mas ele não está dizendo isso, ele está dizendo que nós nos reconhecemos como de ter impossibilidade de não dar ao outro a oportunidade de conhecê-lo e sem estar julgando, porque a nossa tendência é de julgar o outro, né? Colocando a responsabilidade das nossas responsabilidades no outro, quando de fato o que nós deveríamos fazer era reconhecer as nossas dificuldades e observar as nossas tendências, porque através das nossas tendências nós podemos burilar essas nossas dificuldades e dizer, sim, eu é que tenho essa dificuldade de poder compreender o outro. Mas o outro faz aquilo que cabe naquele momento, assim como eu. Agora, por que nós julgamos com tanta facilidade o outro? Se outrora nós fomos possivelmente muito mal com outras pessoas, prejudicamos essas outras trajetórias. E se essas pessoas estão hoje no nosso caminho, não são como pedras. Elas são, sim, oportunidade de podermos estar burilando esse nosso caminhar. Mas como nós temos essa dificuldade, né,
de julgar os fatos mais recentes que estamos vivenciando hoje no mundo. Eu tenho buscado não ter essa tendência do julgamento, porque quem julga é o Pai, e todos nós somos irmãos. E ele coloca muito bem aqui: os meus filhos ao Pai. Ou seja, nós somos todos irmãos. Então, se eu estou vendo o cisco no olho do outro, é porque não estou vendo ele como meu irmão. Eu estou apenas escanteando e não estou vendo como uma oportunidade de me se transformar um amigo futuro. Isso não quer dizer que eu não possa abraçá-lo, não possa que trazê-lo, convidar para a minha casa. Não é isso, mas não emitir aquela energia, aquele rótulo que normalmente nós temos ainda essa dificuldade de rotular as pessoas. Nós rotulamos com temos muita facilidade de rotular o outro, né? E quando na verdade nós deveríamos sim olhar o outro como o nosso irmão de caminhada, e ele numa escala que ele está com dificuldade. Isso não quer dizer que nós sejamos superiores a ele, não. É que muitas vezes nós temos que nos ter humilde e conhecer as nossas sombras, as nossas dificuldades internas. Porque ele diz: Deus está no nosso ser. Nós expressamos o nosso Deus na nossa energia, no nosso pensamento, nas nossas palavras. Então, se alguém nos fere, vá num canto, ore para aquele ser. Peça luz, que ele seja um ser que possa, num dado momento, compreender a caminhada dele e não julgá-lo. Assim, esse deveria ser o nosso comportamento, mas a gente dificilmente faz isso. Então, esse recolhimento é nosso, essa responsabilidade é nossa. Perdoar, que eu perdoo, eu faço o meu 50%, os outros 50% está com o outro, mas o que importa é o meu perdão interno, é eu reconhecer essas minhas dificuldades e poder levar o outro a condição de que ele possa também um dia chegar na nossa posição. Tem um pensamento de um livro que Joana de Ângeles diz, que ela diz assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que faço porque me torna um homem mau. Somente eu posso mudar o meu destino através dos meus atos. E isso tem um peso tão grande que é exatamente isso que eu estou dizendo. Porque a partir do momento que nós temos conhecimento das nossas tendências, das nossas dificuldades, e nós reconhecermos que é isso que nos basta e que é isso que nós temos que ver dentro de nós para se transformar em um ser de luz e fazer com que o nosso Mestre Jesus nos propor, é uma grande reflexão na noite de hoje. É um grande propósito nessa nossa caminhada terrena. Porque se a gente não reconhecer as dificuldades do outro também e as nossas, nós com certeza vamos ter que voltar e fazer novamente o tema de casa, pelo fato de não ter aprendido o que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. É muita responsabilidade para com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e a nossa energia. Então, que possamos levar isso como uma mensagem do Mestre. E está muito bem descrita no Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Pai Maior nos conceda muita luz nesse nosso propósito nessa caminhada. Que a Mãe Maria e com seu manto sagrado nos proteja e nos ilumine, e que o nosso anjo guardião possa nos iluminar
nos intuir quando estamos numa caminhada junto com esse irmão. Porque ele diz: reconcilia-te com o teu irmão enquanto está nessa jornada. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, a linguagem vai ser através do pensamento e dos sentimentos. Então, se nós conseguirmos vencer esses nossos desafios aqui, a nossa jornada, a nossa bagagem será bem mais leve. Fiquem com Deus e com a luz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.